Nosso primeiro culto do ano, nosso culto de primícias, e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Você que está com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu já estava com saudade de adorar o Senhor na geração Labaredas, amém? Glória a Deus. Vocês estavam com saudade também, irmão? Amém, glória a Deus. Creio que já deu tempo para você descansar. Quantos aqui fizeram o projeto de vida aqui na nossa igreja? Essa campanha maravilhosa, amém? Dá um grito aí, deixa eu ver quantas pessoas fizeram. Amém. Quantos aqui já tiveram coisa do seu projeto de vida que já aconteceu aí? Levanta a mão aí, ó. Olha só, glória a Deus, né? Amém, Deus é bom. Você que achou Efésios diz amém. Amém. Irmãos, antes de nós lermos esse capítulo, esse livro, esse capítulo, esses versículos, eu quero que você entenda porque o Senhor está falando conosco através deste livro e deste capítulo. Nós, por muito tempo, desde que encerrou o ano passado, até o início desse ano, nós estávamos com nossos corações em oração, dizendo: Senhor, nós queremos uma direção Tua para a geração Labaredas de 2026. Nós estávamos orando, pedindo para Deus nos dar uma direção. Nós estávamos orando e pedindo para Deus nos dar um direcionamento. Dizendo assim: Senhor, o que Tu queres para a geração Labaredas no ano de 2026? E o Senhor colocou algo muito intenso em nossos corações. E Ele falou: eu quero que na geração Labaredas em 2026, os meus filhos possam ter profundidade. Dá um glória a Deus aí, irmão. Profundidade. Esse é o nosso direcionamento para o ano de 2026. Nós cremos que em 2025 o Senhor fez muitas coisas aos nossos olhos. Deus fez muitas coisas em nossa vida, mas nós queremos passar para o próximo nível. Nós queremos passar para o próximo level. E para passarmos para o próximo level, em vez de subirmos, nós vamos o quê? Nos aprofundarmos. Nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. E o Senhor quer falar conosco. E esse livro, este capítulo e esse versículo é o versículo que vai servir de base para a geração Labaredas em 2026, amém? Então nós vamos ler pela primeira vez juntos, mas que essa não seja a última vez que você leia. Que ao longo desse ano você possa reviver esse versículo, ir atrás desse versículo, meditar nesse versículo, porque hoje o Senhor quer falar algumas coisas para você, mas o que Ele tem para falar para você, Ele vai falar no seu interior ao longo desse ano também, amém? Então vamos ler? Diz assim, Efésios 3, 14. Diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda família nos céus e na terra. E oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando enraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E isso é uma profecia para a geração Labaredas do ano de 2026. E quem recebe isso, dá um glória a Deus, um aleluia, bate palma para o Senhor, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, profundidade. Por que o Senhor insiste tanto em querer falar conosco sobre profundidade no ano de 2026? Irmãos, sabe por quê? Porque vivemos em uma época
superficial. Vivemos em amizades superficiais. Vivemos em uma fé superficial. Claro que eu falo isso no geral. Com compromissos superficiais. Muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida aparente, mas quando nós buscamos profundidade naquilo que elas estão vivendo, nós não encontramos. E quando eu falo nós, eu falo das pessoas, eu me coloco no meio. Muitas vezes em nossa vida, nós estamos fazendo as coisas de uma maneira aceitável. Mas, irmãos, não é só o aceitável que o Senhor quer. O Senhor quer o profundo. O Senhor nos chamou para viver aquilo. Se nós queremos viver o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que não passou pela nossa mente, nós precisamos ir além do ordinário. Nós precisamos fazer o extraordinário. Se você quiser viver um 2026 de uma profundidade plena no conhecimento do amor do Senhor, então você precisa agora já tomar uma decisão de: Senhor, eu quero fazer algo que eu nunca fiz por você. Eu quero ter um relacionamento que eu nunca tive. Eu quero me aprofundar ainda mais em Ti, porque quando nós nos aprofundarmos no Senhor, nós encontraremos quem nós realmente somos. Quando mais nós conhecermos o Senhor, mais nós vamos entender qual é o nosso papel no mundo. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos entender qual é o propósito de estarmos aqui nesse lugar. Quando o Senhor te chama para viver a profundidade em 2026, na verdade o Senhor está te chamando, eu quero te chamar para, ao me conhecer, você possa entender qual é a plenitude da obra que eu fiz para a tua vida desde o dia em que tu nasceu, muito antes de você nascer. Quando eu te chamei, quando eu te escolhi, quando eu te formei, eu tinha algo para você. Mas para você poder entender qual é a profundidade, qual é a plenitude disso que o Senhor planejou para você, você precisa se aprofundar ainda mais no amor e no conhecimento de Cristo. E isso que o Senhor pede para nós, geração Labaredas, Ele pede por nos amar. Ele não pede para que seja algo bonito de se ver, não. Ele pede para que seja algo verdadeiro em seu coração. Quando Ele nos chama para nos aprofundarmos mais nele, na verdade o que o Senhor está chamando cada um de nós é para conhecermos o nosso real propósito de estarmos aqui nesse lugar. Chega de andar sem saber de onde nós viemos, para onde nós vamos. Andar sem saber qual é o propósito de Deus na nossa vida. Viver dias que se repetem como se todos os dias fossem igual. Chega disso. O Senhor nos fez para viver uma vida na qual nós andamos apenas em uma direção, e essa direção é o alvo. Mas como nós saberemos qual é o alvo se nós não conhecemos a plenitude daquilo que o Senhor nos deu como alvo em nossa vida? Enquanto nós não conhecemos o Senhor verdadeiramente, nós não poderemos encontrar o nosso propósito. Então quando o Senhor nos chama para viver uma vida de profundidade em 2026, o Senhor está dizendo: eu quero te chamar para me conhecer. E quando você me conhecer, eu quero que você conheça a pessoa perfeita que eu fiz para ser você. E enquanto você pode estar distante disso, o Senhor está dizendo para você: mas eu tenho um plano para ti, e depender dele, esperando que ele me dê o próximo passo. Será que verdadeiramente é isso que nós estamos fazendo? Será que verdadeiramente nós estamos rendidos ao Senhor, dizendo: Pai, eu confio na Tua obra? Ou será que nós estamos dizendo assim: Senhor, eu quero tomar as minhas decisões e vem atrás consertando meus caminhos? Não, irmãos. Deus não foi criado para consertar nossos caminhos. Deus foi criado para ir na frente. Nós seguimos o caminho perfeito que é dele, não o nosso. Mas se nós quisermos viver isso, é por esta razão que ajoelho-me diante do Pai. Não existe profundidade real na sua relação com o Senhor se não houver um quebrantamento dentro do seu coração. É a quebra de quem nós somos, é a quebra das nossas vontades, é a quebra do meu eu. É eu dizendo assim mesmo: eu vivi a minha vida toda dependendo de mim, mas agora eu ajoelho-me diante do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei aonde as minhas decisões me levaram, mas eu ainda não conheci o que vai acontecer na minha vida se eu entregar verdadeiramente a plenitude da minha vida na mão do Senhor. E viver a profundidade do Senhor é o convite a conhecer essa plenitude. É o convite a verdadeiramente um relacionamento com Ele.
Porque a profundidade é ser fortalecido de dentro para fora. Não é um fortalecimento que vai começar aparentemente, todo mundo vendo. Não é algo que se possa notar assim de um dia para o outro. Não, é algo que começa dentro do seu interior. Olha como diz lá no versículo 16, ele fala assim: eu oro para que com a sua gloriosa riqueza Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Ele está falando, se você quiser ser fortalecido para viver verdadeiramente um ano de sobrenatural na tua vida do ano de 2026, então só há um jeito: você se fortalecer dentro do seu coração com poder. Não é aparentemente, não é colocando só uma Bíblia debaixo do braço, ou mudando a tua roupa, ou mudando o teu linguajar, ou o teu jeito de andar, ou o teu jeito de falar. Não, irmãos, não é sobre isso. O Senhor não nos chamou para ser aparência de crente. Não, irmãos, nós não vivemos mais nessa época e que o importante é parecer crente, é parecer seguidor de Jesus. Não, o Senhor está nos chamando. O que Ele está falando aqui para a igreja de Efésios, Ele está dizendo em nosso coração: o que importa é que você busque o fortalecimento no seu íntimo, para que a mudança venha com poder. Só há um jeito de conseguirmos poder vindo do alto. Sabe como é, Ricardo? Buscando o poder. O poder do Senhor, ele é alcançado quando nós batermos nas portas do Senhor, quando nós nos ajoelharmos diante dele, quando nós buscarmos verdadeiramente uma profundidade, não um relacionamento raso. Não só o que todo mundo vê nos cultos, não só o que todo mundo vê nas células, não só o que todo mundo vê na rua, não, mas o que o Espírito Santo vê quando você está na sua casa, na intimidade, no íntimo. Profundidade. E quando nós verdadeiramente querermos isso no fundo do nosso coração, não para que nós possamos ser aceitos por um grupo de pessoas, não para que nós possamos ser aceitos numa igreja, ou num departamento, ou num grupo missionário, ou numa célula, quando nós buscarmos isso verdadeiramente no nosso coração, para conhecer o Senhor e assim conhecer quem nós somos, aí a plenitude do poder do Senhor será derramada em nossa vida. E este poder, irmãos, para quem vive dependendo deste poder, você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. E como esse poder é derramado em nossa vida, ele fala assim: eu oro para que ele se fortaleça no íntimo do seu poder por meio do Espírito Santo. Irmãos, não é por obras, não é por trabalho. Pastor, mas como é que o senhor fala isso no culto de primícias, em que nós estamos entregando o nosso trabalho para o Senhor? Como é que o senhor fala isso no culto de primícia, quando nós vamos consagrar os nossos departamentos? Não, nós temos que falar sobre trabalho. Não, irmão, o trabalho, ele só é nós agradecendo ao Senhor por algo que Ele já fez na nossa vida. É por isso que fazemos o que fazemos. A Bíblia fala que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro e não é ao contrário. Nós não estamos aqui trabalhando ou fazendo isso porque queremos ganhar algo. Nós estamos trabalhando, pregando, intercedendo, orando, dançando, cantando, porque Ele já fez algo por nós. Ele se entregou numa cruz e hoje nós somos livres para escolher viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Não pense que você não tem essa escolha. Não pense que as drogas te roubaram essa escolha. Não pense que os seus vícios, que a depressão, que a doença te roubou a escolha de poder escolher a cruz. Não, não te roubou. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele nos fortalece através das nossas fraquezas. E quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. O Espírito Santo está dizendo: quando você me busca em uma intimidade verdadeira, eu tenho poder através do meu Espírito Santo para te fortalecer numa caminhada nova e poderosa no ano de 2026. Você está entendendo porque é tão importante a profundidade? Porque senão nós vivemos só no raso. Nós somos líderes de célula, nós somos presidentes de jovens, nós somos músicos, nós dançamos e pensamos que isso é tudo, mas não é. Não é. O que nós precisamos é ter uma verdadeira aproximação e uma verdadeira amizade e conhecimento do Espírito Santo em nós. Uma relação que ninguém vê e que ninguém pode medir. Sabe por quê? Porque é uma relação sua e com o Senhor. É uma relação que o seu pastor não pode medir.
É uma relação que o seu líder de célula, que o seu líder de departamento, é uma relação que o seu amigo não pode medir. Sabe por quê? Porque só quem vê é você, o Senhor e o seu joelho no chão lá na sua casa. Profundidade. E quando nós entendemos que isso é maravilhoso, nós vemos o despertar do Espírito Santo em nosso coração. Porque se nós queremos intimidade, então nós precisamos saber que nós precisamos entender que tipo de intimidade, onde nós vamos colocar essa intimidade e essa profundidade de Deus. Nós deveremos nos aprofundar, sabe aonde? No amor de Cristo. Porque os seus perguntaram para Jesus: olha, eu quero que você resuma todos os mandamentos em um. Ele fala assim: olha, eu consigo resumir em 2. Amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar ao teu Deus sobre todas as coisas. Os 2 mandamentos falam sobre amor. Amar. E se nós quisermos realmente viver uma profundidade em Cristo, nós precisamos nos aprofundar no amor que recebemos dele. Não no amor que o mundo nos ensinou. Um amor que ele só é válido enquanto você é amado. O amor que você precisa batalhar para conseguir. O amor que você precisa merecer. Não é esse amor. Esse amor é o amor eros. Mas o Senhor tem um amor maravilhoso para ti. E esse amor é o amor que vem do coração do Senhor. Aquele que nós recebemos sem merecer. Aquele que recebemos quando não merecíamos. Mas ainda assim ele depositou em cada um de nós. É nesse amor que nós precisamos nos aprofundar. Porque um dia alguém do teu lado não vai merecer esse amor. E o Senhor vai dizer: agora é a hora de você entregar. Um dia o teu pai não vai merecer esse amor. E você vai ter esse amor para dar. Sabe por quê? Porque nós não amamos como o mundo, mas nós amamos como Cristo. Quando Ele nos chama para nos aprofundarmos nesse amor, o Senhor está nos chamando para nos aprofundarmos nele e conhecermos quem verdadeiramente nós somos. É esse tipo de profundidade que o Senhor quer fazer a geração Labaredas viver em 2026, irmãos. Não é mais um trabalho, não é mais uma missão, não é mais uma obra, mas é uma profundidade no amor. E para quê? Para se cumprir aquilo que fala lá no versículo 17, fala assim: para que Cristo habite no coração de vocês por meio da fé. Só há uma maneira de Cristo habitar em nosso coração. É se nós crermos que verdadeiramente Ele pode fazer o que Ele está se propondo a fazer nessa noite. Eu estou dizendo para você que Cristo pode mudar o teu ano, a tua vida, a tua história. E eu estou falando isso porque um dia Ele mudou a minha. E eu estou te falando isso como um testemunho verdadeiramente. Mas esse culto não é sobre mim. Esse culto é sobre o que Ele vai fazer através de você, sobre a tua vida, na tua família. E o Senhor está dizendo para você: aqueles que verdadeiramente confiam em mim e aqueles que acreditam, eles são colocados em seu coração uma fé. E essa fé é a certeza daquilo que não se vê. E o Senhor está falando: aqueles que têm esta fé em seu coração, tem uma profundidade real na sintonia entre você e Cristo. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Quando ele fala sobre habitar, irmãos, habitar não é visitar. Habitar não é passar. Habitar não é ter uma temporada. Habitar não é se doar um semestre, não. Habitar significa pertencer. Habitar significa um lugar fixo, uma morada, uma residência. Quando o Senhor diz que Ele quer habitar em nossos corações, Ele está dizendo: eu não quero mais ser usado nos cultos de domingo. Eu não quero mais ser usado em suas células. Eu não quero mais ser usado em seus departamentos. Eu quero que habite no coração de vocês esse amor, para que eu possa transbordar isso no coração de vocês todos os dias da sua vida. Porque esse culto vai acabar. E quando esse culto acabar, o amor de Deus permanecerá. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor dele. Você precisa entender que o que Jesus está te pedindo nessa noite, para esse ano de 2026, não é uma parte da sua vida. O Senhor está te pedindo a sua vida por completo. E o que Ele está dizendo para você: aqueles que me amam mediante a fé, aqueles que acreditam em mim, façam prova do Senhor, irmãos. Aquele que te chama em 2026 vai dizer: olha, experimente viver uma profundidade real no seu coração. Essa pessoa que está te chamando, Ele está dizendo assim mesmo: eu serei contigo e eu te darei tudo aquilo que você precisar ao longo desse ano, para que você possa me conhecer e, ao aprofundar a sua relação em mim, você possa viver algo sobrenatural em você.
na sua casa, na sua família. Ainda no versículo 17 ele fala assim: estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Enraizados e alicerçados. Sabe o que quer dizer raiz? Raiz quer dizer profundidade. Uma raiz significa profundidade. Irmãos, a Glenda, que é engenheira, né? Gosta do mato, sabe de árvore. A Tainá também, engenheira florestal, sabe. Que às vezes você olha uma árvore gigante e você pensa: nossa, que árvore gigante. É porque você ainda não viu o tamanho da raiz que tem dentro dela. Porque uma raiz, ela significa profundidade. Significa você ir profundo atrás de algo que te sustente, atrás de nutrientes, atrás daquilo que possa te dar vida, atrás daquilo que possa te sustentar. Quem vai entendendo, começa a dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. Profundidade, enraizado, quer dizer, eu vou mais fundo, porque eu sei que tem algo aqui que eu preciso, tem algo aqui que vai me suprir, tem algo que vai me fortalecer, porque um dia vai vir ventos fortes, dias maus, e se as minhas raízes estiverem profundas, eu terei aquilo que eu preciso no meu provedor. Enraizados significa aprofundados, mas ele não acaba só no enraizado, ele fala assim: enraizados e alicerçados. Sabe o que é alicerçados? Alicerce significa, sabe o que? Estabilidade. Não basta só ser alicerçado, enraizado, tem que ser alicerçado. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram numa profundidade e elas vão profundos, mas ela não consegue se estabilizar e se alicerçar. Então, mesmo por mais que ela seja profundo, os seus ramos são frágeis. E às vezes o quê? Elas quebram e caem. Mas é por isso que esse versículo ele fala: eu preciso que vocês sejam enraizados, mas também alicerçados. Sabe por quê? Porque o alicerce é aquele que não é só profundo, mas é aquilo que é verdadeiro. Porque o alicerce de uma árvore forte é aquilo que faz com que ela não tombe nos dias chuvosos, nos ventos, nos temporais. E o Senhor está dizendo: eu quero uma igreja assim, que tenha profundidade, mas também que tenha constância. Eu não quero uma igreja que no domingo rodopia, que no domingo fala em línguas e na segunda-feira me esquece. Profundidade. Eu não quero alguém que é o melhor líder de célula na sua célula, mas na sua casa não é um bom filho, não é um bom pai, não é um bom marido, não é uma boa esposa. O Senhor está dizendo: não, eu não quero essa profundidade superficial, eu quero estabilidade. Eu quero saber se quando o vento forte soprar, você ainda estará alicerçado em mim. Senão nós viveremos de epifanias em epifanias, de um fogo que cai e nós nos aprofundamos naquela noite. Vai vir um reservados aí, né? Aí as pessoas se aprofundam no reservados, mas elas não se estabilizam. E aí quando acaba, o vento sopra e a pessoa cai. Mas o Senhor está dizendo que 2026 vai ser diferente. Sabe por quê? Porque 2026 é um ano de profundidade e de estabilidade na presença do Senhor. O Senhor está nos preparando para ser uma geração assim nesse ano. Profundidade é muito mais do que ser abençoado. A profundidade é viver uma vida verdadeira, é buscar conhecer e experimentar o amor de Deus em sua plenitude e multiforma. Significa que eu vou experimentar o amor de Deus não só de uma maneira, mas eu vou experimentar o amor de Deus em todas as maneiras que Ele pode fazer na minha vida. Eu quero experimentar o Senhor, o amor dEle enquanto eu estiver aqui na igreja, mas eu também quero experimentar o amor de Deus na minha casa. Eu quero experimentar o amor de Deus na minha célula, mas eu também quero experimentar o amor de Deus nas minhas finanças. Eu quero experimentar o amor de Deus no meu namoro, mas eu também quero experimentar o amor de Deus na minha saúde. Eu quero experimentar o amor de Deus no meu trabalho, mas eu também quero experimentar o amor de Deus com meus amigos. Sabe o que é isso? É conhecer a plenitude do amor, não apenas uma parte dele. Muitas pessoas encontram uma parte que gostam desse amor e se apegam nisso e não querem experimentar o resto. E o Senhor está dizendo para vocês: há muito mais de onde veio isso. Profundidade é conhecer as multiformas que o amor do Senhor é derramado em nossa vida. Olha o que ele fala no versículo 18 e 19, ele fala assim: para que vocês, juntamente com todos os santos, possam compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus.
O Senhor está te convidando para parar de conhecer apenas uma parte dele, mas que você se aprofunde para que você possa conhecer como ele pode agir em todas as outras áreas da sua vida. Sabe o que é isso? Profundidade. Se você quiser viver isso verdadeiramente no ano de 2026, o Senhor te faz um convite para isso. Isso é uma decisão pessoal. Eu não quero saber se você decidiu fazer isso. Eu não quero que você pareça que decidiu fazer isso. Não. Essa é uma decisão pessoal tua, que o Senhor está te convidando para viver isso no seu íntimo, através do poder e mediante o Espírito Santo do Senhor. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Viver a profundidade de Deus é poder entender e tentar escolher se você quer que 2026 seja igual a 2025. Ou se você quer viver o novo do Senhor em 2026. Porque se você quiser viver o mesmo ano que você viveu no ano passado, irmãos, é só ficar no raso. Fica no raso. As coisas vão se repetir. As coisas vão acontecer da mesma maneira. Mas se você quiser viver algo novo, então profundo. Profundidade. Intimidade. E o Senhor quer derramar isso nessa geração. Quantos aqui querem viver isso na sua vida? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão na direção do seu coração. Feche seus olhos. Que você possa orar para o Senhor dizendo: Pai, eu quero realmente viver 2026, um ano de profundidade contigo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a fazer meus devocionais. Me ajuda a te buscar por quem tu és. Me ajuda a fazer aquilo que tu queres que eu faça. Senhor, que eu possa te conhecer. E ao te conhecer, que eu possa saber quem eu sou. Que eu possa saber qual é o teu plano para a minha vida. Senhor, me ajuda que ao te conhecer, que ao me aprofundar em ti, que tu possa desenrolar em meus olhos tudo aquilo que tu planejou para a minha vida. Você pode fazer isso? Então feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E agora faça essa oração para o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor te falou nesse culto, tudo aquilo que o Senhor te falou nessa mensagem, que você possa dizer: Pai, eu quero viver verdadeiramente uma profundidade contigo. Faça isso em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor amado, nessa noite, entregando o nosso coração a Ti, Pai, pedindo para viver, Senhor amado, realmente uma profundidade contigo, Pai. Nós não queremos mais que 2025, que 2026 nós possamos viver no raso. Nós não queremos viver no ordinário, nós queremos viver no extraordinário, Senhor. Se nós ainda estávamos em dúvida sobre nossa vida, nosso ministério, se nós ainda estávamos em dúvida, Senhor amado, sobre as nossas escolhas de estar contigo, Pai, que esta profundidade em Ti, Senhor, nos faça conhecer a plenitude do Teu amor por nós. Que nós não sejamos presos apenas de uma maneira de ser amado contigo, mas que nós possamos entender e ver a manifestação de todas as formas do Teu amor por nós. Que nós possamos compreender a dimensão daquilo que Tu queres fazer na nossa vida. Que nós não possamos sair apenas de estar, Senhor amado, contente, mas nós queremos estar felizes em Ti. Faça essa oração para Ele em nome de Jesus. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Não espere eu começar essa oração. Se você quer viver uma vida de profundidade, faça a sua oração nesse momento. Fala: Senhor, eu quero viver uma vida de profundidade. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. E para mim. Quantos aqui querem viver uma vida de profundidade com o Senhor? Levante a sua mão. O que eu vou fazer agora, irmãos, é só uma oração para você. Eu quero profetizar que hoje vai ser um start na tua vida. É isso que nós iremos profetizar aqui. Porque eu não tenho poder de mudar a tua história, eu não tenho poder de mudar a tua vida através de uma oração ou de uma palavra. Mas esse Espírito Santo que está falando em teu coração nessa noite,
dizendo que estará contigo e te sustentará ao longo desse ano, para que você possa viver um ano sobrenatural. Este sim estará contigo ao longo desse ano. E você que quer verdadeiramente dizer: Senhor, eu vou abrir mão do ordinário e eu quero viver o extraordinário, eu quero profundidade, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos agora profetizando sobre a geração Labaredas, Pai. Nós estamos profetizando um tempo de profundidade contigo, Pai. Que 2026 eles possam viver a plenitude da manifestação do teu amor na vida deles, Pai. Que eles possam compreender o quão alto, o quão largo, o quão distante, o quão profundo é o teu amor por eles. E que eles possam viver, Senhor, a profundidade. E que ao se aprofundar em Ti, que eles possam conhecer quem eles são. Que eles possam descobrir os dons que estão escondidos dentro dos seus corações. Que 2026 eles possam encontrar o seu lugar em Ti, Pai. Que 2026 eles possam encontrar, Senhor amado, a razão para aquilo que Tu criou cada um deles, Pai. Nós estamos profetizando, Senhor, uma profundidade na vida da juventude, da geração Labaredas. Nós estamos, Senhor, profetizando profundidade nas células, profundidade nos departamentos, na liderança, profundidade nos membros, profundidade, Pai. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar por pessoas que nessa noite decidiram assim: eu vou mergulhar por inteiro. O que eu necessito é um recomeço. De repente você está dizendo que 2025 foi um ano difícil. O que eu necessito é um recomeço. Eu quero viver uma profundidade de algo novo em minha vida. Mas para que eu possa viver isso, eu quero me pedir perdão pelas coisas que aconteceram no ano passado. Eu quero recomeçar. Você que tem esse sentimento aqui nessa noite de recomeçar, dizer: Senhor, eu preciso que Tu apague minhas decisões terríveis do ano de 2025. E eu quero, Senhor amado, ser limpo. E eu quero ser perdoado por Ti para viver a plenitude. Você que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor, ou quer aceitar o Senhor como Teu único e suficiente Salvador, eu peço que agora Tu saia do Teu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por Ti. Se é você que o Espírito Santo está falando agora, sai do Teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por Ti. Se é isso que o Senhor está falando para você, olha, eu quero te fazer uma vida de profundidade, mas para isso você precisa pedir perdão e recomeçar. Quem é você? Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Se o Espírito Santo está pedindo para você fazer isso, irmãos, não fique segurando no seu lugar. Sai do teu lugar. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro que o Espírito Santo está chamando nessa noite? Pode vir. Isso, pode vir. Estou te esperando aqui. Quem está te chamando é o Senhor. Isso, pode vir. É um recomeço. Você quer recomeçar do zero? Vem. 2026 vai ser um ano fantástico para você. Igreja, levante a mão todos aqui. Quero que você repita algo comigo. Pode repetir, fala assim: em nome de Jesus. Repita isso, irmãos, com fé. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as cadeias que seguram pessoas que precisam tomar essa decisão, mas não conseguem sair do seu lugar. Nós agora anulamos toda a vergonha do inimigo. Se o Espírito Santo está chamando alguém, que essa pessoa possa sair do seu lugar e recomeçar mediante o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos de novo. Cadê você? Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Todo jugo foi quebrado. Você não é escravo de nada. Você não é escravo de droga. Você não é escravo de vício. Você não é escravo de suas escolhas, de mentira. Você não é escravo de doença, de depressão. Se você quiser, sai do teu lugar e venha viver a profundidade do Senhor. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Pode vir. Glória a Deus.
a recomeçar. Cadê você? E nada vai ocupar teu lugar. Adore ao Senhor. Ninguém pode ocupar teu lugar. E nada vai. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Adore ao Senhor. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Os Não. braços do Senhor ainda estão abertos. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Desconheço outro amor. Aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja. Coloque a mão no seu coração. Se você está nos vendo online e tomou essa decisão onde quer que você esteja nos ouvindo, eu quero profetizar que o Espírito Santo está indo agora aí, te dando um recomeço em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, obrigado, Pai. Nós estamos agora, Senhor amado, recomeçando. Nós estamos nos aprofundando as nossas raízes, mas agora queremos estabilizá-las também, Pai. Estamos agora, em nome de Jesus, profetizando um novo tempo na vida dessa igreja, Pai, na vida desses jovens, Pai. Aqui tem pessoas que estão dizendo: eu quero um recomeço, eu quero algo novo. Senhor, dê para elas as ferramentas necessárias para que elas possam vencer, Pai. Que elas possam viver a tua fé mediante o teu amor e o teu poder na vida delas. Levante pessoas para ajudá-las nessa caminhada. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bata a palma do Senhor. Vem cá, guida de célula, dá um abraço aqui nessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adora o Senhor. E nada vai. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Adora o Senhor. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Aleluia. E nada vai ocupar teu lugar em Eu desconheço outro amor assim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia. Eu profetizo, meu irmão, que você viverá a plenitude do amor de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você que eu não sei onde a vida possa ter te levado, eu não sei onde as tuas escolhas podem ter te levado, mas uma coisa eu sei: você ouviu um chamado, e não foi meu, não foi o pastor Bruno nessa noite. Você ouviu o chamado de Cristo, e o Senhor está dizendo para você: eu compro essa briga, eu compro essa briga, eu estou contigo. Eu profetizo que 2026 vai ser um ano diferente para você. Eu profetizo que tem sonhos que tu pensou que não ia mais viver, e o Senhor está dizendo: eu restauro os sonhos na tua vida. Quantos querem viver isso na sua vida? Então bata a palma para o Senhor em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Hoje é o nosso culto de